Ho, ho! Feliz Natal para você! Olha só, hoje estamos aqui no clima de Natal e é muito gostoso. Essa é uma data especial, onde a gente comemora o nascimento do nosso Senhor Jesus. Mas existem muitas questões que o pessoal acaba tentando destruir alguns símbolos que existem, símbolos apenas. Mas olha só, a pergunta que chegou para a gente é sobre Deuteronômio 16, o verso 21 e 22, onde em algumas versões fala sobre poste-ídolos e outras versões fala que realmente é. E aqui na minha versão, na linguagem de hoje, eu acho que dá para a gente entender muito bem. E acabam acusando este símbolo como sendo uma árvore de Natal. Olha só o que diz Deuteronômio 16, verso 21 e 22. Quando vocês construírem um altar para adorar a Deus, o Senhor, não coloquem perto dele um poste da deusa Aserá ou uma coluna do deus Baal. O Senhor, nosso Deus, detesta esses ídolos pagãos. Pessoas acabam utilizando esse texto para dizer que aqui em outras versões está escrito poste-ídolo, que é uma representação de uma árvore de Natal. Será que é isso? Será que esse texto está dizendo isso mesmo? Esta e outras perguntas você vai acompanhar agora, pois está no ar Na Mira da Verdade. Sejam muito bem-vindos! Estamos começando mais um Na Mira da Verdade, hoje todo enfeitado aqui, afinal de contas é Natal, está chegando, é o Natal, você, aonde quer que esteja, nosso abraço carinhoso a você, para toda a sua família, muito obrigado por estar aqui acompanhando o programa Na Mira da Verdade hoje, tá bom? Olha, nós abrimos o programa aqui falando sobre um assunto interessante, e você sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas, e quem faz as perguntas é você. E quem tem que responder, baseando-se na Bíblia, e quem está na mira é ele, professor Leandro Quadros. Ei, professor, tudo bem? Feliz Natal, meu amigo. Feliz Natal para você também, um Feliz Natal para o nosso telespectador que nos acompanha. É muito bom relembrarmos, né, que um dia Cristo nasceu. Muitos dizem assim, mas Jesus não nasceu em 25 de dezembro, e daí? Eu tenho que lembrar, pelo menos, que um dia ele nasceu. E se esse é o momento, né, em que os corações são mais sensíveis às coisas espirituais, vamos aproveitar o momento e direcionar as pessoas, não é, para o verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo. Então, obrigado por sua companhia em nosso programa. Vamos esperar as suas perguntas para juntos estudarmos a Bíblia mais uma vez. Muito bem, professor, muito bem. Nós já estamos aqui há tantos anos, né? Então, já passamos por muitas destas datas como hoje, né? O Natal. Ou o programa de Natal, né? E sempre chegam algumas perguntas relacionadas ao simbolismo do Natal. As pessoas têm algumas dúvidas e aqui a gente tem que tirar as nossas dúvidas, né? E essa questão que nós abrimos o programa baseada em Deuteronômio 16 é uma pergunta que chegou aqui pelo Carlos, lá de Rio Claro. Obrigado, Carlos, pela sua participação, viu? Eu separei a sua pergunta justamente para essa data especial e ele diz o seguinte: árvore de Natal. Sem preconceito, Tito. A profetisa Ellen White, a luz menor, né, apontou errado. Deus, lá em Deuteronômio 16, 21 e 22, disse para não colocar árvores no púlpito, pois ele detesta isso. Só que Ellen White ensina o oposto, diz que bom seria colocar uma árvore no púlpito e pendurar ofertas, por exemplo, sobre gratidão. Sempre vem essa pergunta, com certeza, na época do Natal. E é respondido com os ensinos de Ellen White e não com a Bíblia. Por favor, explique. Ok, ele está então baseando essa questão da suposta proibição da árvore de Natal
através desse texto de Deuteronômio 16, 21, 22. E eu li aqui na versão, na linguagem de hoje. Mas, professor, explica melhor para a gente aqui o que esse texto está querendo dizer e se realmente tem a ver com a questão da árvore de Natal. E nós estamos ensinando errado aqui, então. Já falamos algumas vezes sobre essa questão da árvore de Natal, dando exemplo, né, da senhora White como uma sugestão carinhosa. Mas, enfim, como é que a gente explica na Bíblia sobre isso? Veja, primeiramente, nosso querido irmão precisa entender algumas regras básicas de interpretação bíblica. Uma delas, eu preciso ler o texto dentro do contexto histórico no qual ele foi escrito, né? Então, por exemplo, quando fala em não ter árvore no altar, não é o púlpito. Não existia um púlpito de igreja, por exemplo, há mais de 3.500 anos atrás, né? Temos que saber aqui que tipo de altar se refere. Temos que saber também o que é esse poste ídolo, porque na Nova Almeida atualizada, na Almeida atualizada, outras versões, né, tem a expressão poste ídolo. Então você não pode dar à expressão poste ídolo o significado que veio à sua cabeça. Isso não é correto, isso não vai ajudar você na compreensão do texto bíblico. Tá? Então, o que era o poste ídolo, né? O poste ídolo era uma estrutura, né, construída de madeira, tá? E ela era uma homenagem a uma divindade cananeia chamada Aserá. Então, o que Deus está proibindo aqui em Deuteronômio 16? A idolatria. Ele não está proibindo a árvore de Natal, até porque, veja, considerando o contexto da época, não tinha árvore de Natal nessa época. Então, não pode estar se referindo a uma árvore de Natal aqui. Lógico, se a árvore de Natal envolvesse uma idolatria, aí sim o princípio de Deuteronômio se aplicaria à árvore de Natal. Por quê? Porque existiria uma idolatria, ok? Mas não é esse o caso. Não conheço nenhum cristão que se ajoelha, adora a árvore de Natal, né? Não conheço. Se existir, pode existir, mas eu desconheço. Então veja, eu vou ler aqui Deuteronômio 16 para você ver, primeiro na Almeida, na revista atualizada, depois eu vou ler na Nova Versão Transformadora para você ver que não dá para você interpretar poste ídolo como uma referência à árvore de Natal. Isso não é correto, isso não é nem honesto ser honesto para contexto. Eu sei que a dúvida sua pode ser e é sincera, tá? Mas se você depois dessa explicação contextual continuar afirmando que o termo poste ídolo na Bíblia é uma referência a uma simples árvore de Natal, aí não estará sendo honesto intelectualmente, tá? Então vamos analisar aqui na Almeida atualizada. Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti. Veja, nós não plantamos árvore de Natal, né? Então veja, não é a mesma coisa. Nem levantarás coluna, a qual o Senhor teu Deus odeia. Então aqui na nossa tradução na Almeida está desta forma. Aí os tradutores de algumas traduções mais modernas, como por exemplo a que o Tito leu, mas especialmente aqui a NVT, já fica mais claro o assunto. Ó. Jamais levantem um poste de madeira para Aserá, junto ao altar que edificarem para o Senhor o seu Deus. Jamais levantem colunas sagradas para adoração, pois isso é detestável para o Senhor seu Deus. Então veja, o termo poste ídolo se refere a uma estrutura de madeira em homenagem à divindade cananeia Aserá, e aqui fala também contra colunas sagradas para a adoração. A árvore de Natal não tem relação alguma com Aserá, não tem relação alguma com outra divindade, não é? Para consagrar algum tipo de coluna ou árvore para esta divindade, ok? Então, meu irmão, respeitosamente eu tenho que dizer, você não disse aquilo que realmente condiz com a realidade, tá? Você precisa estudar mais sobre esse assunto. Se você não acreditar no que eu estou dizendo, pega algum comentário bíblico especializado, não tem problema algum. Na verdade, o propósito do programa não é fazer você acreditar no que nós dizemos aqui, é incentivar você a buscar na Bíblia por você mesmo, por você mesma, né? Então pega um comentário bíblico tradicional,
ok? Vá ali, confira o que quer dizer o termo, ou pega um dicionário bíblico, poste ídolo, confere ali o verbete poste ídolo, ou vai em um comentário, vai ali Deuteronômio 16, 20, 21, 21, 22, analisa o significado de poste ídolo e você vai ver que não tem relação alguma com árvore de Natal. Então, meu irmão, com todo respeito, eu ainda vou preferir, né, a explicação de Ellen White no livro O Lar Adventista, capítulo 77, do que a sua explicação, porque a sua explicação, no momento, não condiz com a realidade. Muito bem, o nosso programa está começando. Você pode perguntar o que você quiser, não é porque nós estamos aqui no ritmo de Natal que você vai fazer as perguntas sobre o Natal, não. Participe, mande as suas dúvidas para a gente. Para você participar, você pode usar o nosso SMS, o número é 12 981510101, eu já recebo aqui. Nas redes sociais, facebook.com/Na Mira da Verdade, ou melhor, barra Na Mira da Verdade, .nt, no Facebook é Na Mira da Verdade.nt, tá bom? Então anota aí, Na Mira da Verdade.nt, e também no nosso Instagram, @Na Mira da Verdade. Pergunte, tire as suas dúvidas, manda pra gente e vamos juntos aprender. Como por exemplo, essa aqui, deixa eu ver se tem um nome, o Francisco, ele é cristão, ele diz, congrego na Igreja Católica em São Paulo e diz assim: os senhores abominam a carne de porco como base em Levítico e condena quem come carne de porco. Em 1 Coríntios 8:8 cita que a comida não nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Essa passagem de 1 Coríntios não pode também se referir à carne de porco? Olha só, muito bom o questionamento aqui do irmão Francisco, da Igreja Católica. Obrigado pela sua participação, viu, meu irmão? E ele cita então 1 Coríntios 8:8, que diz o seguinte: não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Como é que a gente explica isso para o irmão Francisco, professor? Muito boa pergunta, irmão. Obrigado pela sua confiança. Aqui, irmão, o seguinte, o verso 8 não poderia ser aplicado às leis dietéticas de Levítico 11, porque no contexto o assunto tratado é outro. Vou lhe ajudar a ver isso aqui, ó. Poderíamos ler a partir do verso 1, ok? Mas eu vou ler aqui o verso 4, para você ver. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então, qual é o assunto aqui no capítulo 8? Comer ou não carnes sacrificadas a ídolos. Quando Paulo diz no verso 8 que não é a comida que nos recomendará a Deus, ele está demonstrando uma neutralidade em relação a qual assunto? Se você comer ou não uma carne que foi sacrificada a uma divindade pagã e depois vendida no mercado, açougue, isso é indiferente, porque na verdade não existe mais do que um Deus verdadeiro, que é o Deus bíblico. Ok? Então ele revela neutralidade no verso 8, não em relação a Levítico 11, porque Levítico 11 foi inspirado por Deus e o apóstolo Paulo não pode contradizer aquilo que Deus revelou para um profeta anterior. Agora, neutralidade em relação ao quê? Carne sacrificada a ídolo, ou seja, mantenha-se neutro em relação a esse assunto. Aí no contexto ele diz, se você sente que isso vai prejudicar você, então não coma. Agora, quem sente que não vai prejudicar, coma tranquilamente. Tá? Então leia desde o versinho 1, né, e aí você vai perceber que o assunto é carnes sacrificadas a ídolos. Muito bem, olha só o Instagram, pessoal que está participando aqui. Tem uma perguntinha, deixa eu ver, Andréia Primo, a pergunta da Andréia é a seguinte, Números 12:3, professor, fala que Moisés era o homem mais paciente do que qualquer outro na terra. Só que a gente vê Moisés matando o egípcio, ferindo uma pedra, quebrando as tábuas da lei. Como é que a gente entende então esse texto? Olha aí a pergunta da Andréia, professor. Moisés realmente foi considerado o homem mais paciente que houve na Terra? Sim, isso, é que ela aqui... diz que está lá em Números 12:3.
Sim, é que aqui, veja, temos que analisar o momento em que foi escrito isso, né? Isso aqui foi escrito bem depois do momento em que ele matou o egípcio. Bem depois, né? Ele matou o egípcio num momento... Antes dele levar o povo. Antes de levar o povo. Ele não havia ainda sido chamado para esse dom profético, né? E depois, com o tempo de comunhão com Deus, ele se tornou realmente o homem mais manso da terra. Aquele homem que era impulsivo, que matou um egípcio, né? Ele se tornou o mais manso da terra. E teve um momento depois que ele teve uma impaciência. Agora, como que um ser humano, por mais manso que seja, não terá momentos de impaciência, a não ser que ele não tivesse sentimentos? Okay? Então, o que o texto faz não é contradizer o que nós sabemos sobre Moisés, é mostrar que, devido à sua relação com Deus, ele chegou num nível de maturidade, de inteligência emocional e espiritual que lhe permitiu ser o mais paciente entre todos. Não significando, obviamente, perfeição absoluta, porque perfeição absoluta só existirá na glorificação após a volta de Jesus. Agora, professor, ele não foi, por ele ter ferido a rocha, porque ele já estava com o povo lá no deserto e ele fez aquilo lá, e de uma certa forma, será que Deus não o castigou por ele ter feito aquilo? Não foi por causa daquilo que ele não entrou na terra prometida? Foi. Aqui na terra? Foi por causa daquilo, sim. Né? Como ele não honrou a Deus perante as pessoas, ele primeiro atribuiu glória para si e ele feriu uma rocha que simbolizava Cristo, de onde sai a água da vida. Lemos lá em 1 Coríntios 10, 1 a 4, né? Então, ele cometeu este pecado e como um líder ele foi punido, não entrou na terra prometida. Agora Deus, como é um Deus gracioso, perdoador, depois o ressuscitou e o levou para o céu. Muito bom, muito bom. Participe aí, mande as suas perguntas para a gente. Vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Olha, a gente estava falando de árvore, abriu o programa falando de árvore de Natal, tem um jovenzinho aqui de 10 anos, que ele é lá de Franco da Rocha e ele ainda perguntou assim, você já falou um pouquinho aí, né, professor? Mas ele perguntou assim, será que nós adventistas do sétimo dia podemos armar a árvore de Natal? Qual que é o significado dela? E aí, professor, você já disse aí até um conselho que a senhora White diz, nós já falamos em outros programas também. Então quer dizer que não tem nenhum problema eu também armar uma árvore de Natal na minha casa, para que as crianças possam ficar felizes vendo os presentinhos ali debaixo dela? Como é que é? Exatamente, Tito. Para um irmão de outra denominação religiosa, não é? Que tem as suas crenças, a sua cultura religiosa, tem certas dúvidas sobre a árvore de Natal, isso é totalmente compreensível, né? Agora, para quem é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aí a coisa já fica muito complicada, né? Por quê? Porque ele tem fontes, ele tem, por exemplo, o capítulo 77 do livro O Lar Adventista, que oferece orientações muito equilibradas com base na palavra de Deus e que não vão nem para um extremo nem para o outro, tá? Então eu sugiro, eu até vou pegar aqui esse livro, é o Lar Adventista capítulo 77. Este capítulo aqui é muito interessante. Se você é um cristão de uma outra denominação religiosa, mesmo que você não creia que Ellen White tenha sido uma profetisa não canônica, não tem problema nenhum. Você pode se valer muito dos conselhos dela. Ela era uma cristã dedicada, uma mãe, uma esposa dedicada, então você tem muito a aprender com ela. Agora, por exemplo, aqui no capítulo 77, né, ela tem orientações muito claras sobre o Natal. Assim, orientações espetaculares. Ela fala, por exemplo, não é correto deixar passar por alto esse período do ano, né? E muitos corações estão sensíveis, mais ainda à pregação do Evangelho. Eu lembro de um amigo meu, pastor Valdeci, esposo da Fátima, minha amiga, hoje não estão mais conosco aqui, trabalhar no Novo Tempo, e ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, olha, enquanto muitos ficam brigando no Natal para dizer que isso é pagão ou não, outros que não são cristãos estão se reunindo em família, celebrando coisas boas. Neste caso, quem é mais cristão? É uma reflexão, né, para nós fazermos. Agora, além de falar que o dia não deve ser passado por alto, Ellen White também sugere até como que deveria ser a troca de presentes, não é? Além de trocar presentes, ela fala dar livros de presentes para as pessoas. Então, dicas muito equilibradas, não é? Falando sobre a árvore, olha o que ela escreveu na página 482. Para mim isso aqui é equilibradíssimo. Deus muito se alegraria
se no Natal cada igreja, olha, se é para ter até na igreja uma árvore de Natal, por que não em casa, né? Se em cada igreja tivesse uma árvore de Natal sobre a qual pendurar ofertas, grandes e pequenas, para essas casas de culto. Olha que interessante. Se a igreja está num momento, por exemplo, de construção, de reforma, tenha uma árvore de Natal para as pessoas ali, neste momento, pendurarem suas ofertas, né? Para poderem contribuir ainda mais com a construção, reforma da igreja. E aí tem outra citação dela na mesma página: não há particular pecado em selecionar um fragrante pinheiro e pôr em nossas igrejas, mas o pecado está no motivo que induz a ação e no uso que é feito dos presentes postos na árvore. Martinho Lutero se utilizou de uma árvore, pegou um galho de pinheiro e enfeitou para alegrar os seus filhos. Então, eu creio que existe muito exagero no meio cristão, as pessoas acabam brigando por coisas totalmente desnecessárias. Muito bem, o nosso tempo corre contra a gente aqui, nós temos que ir para o intervalo, mas não sai daí não, a gente volta já, hein? Já estamos de volta, participe mandando as suas perguntas pra gente. Olha só essa que chegou aqui pelo Instagram, @NaMiraDaVerdade. Quem mandou foi a Iracema Jardim e a pergunta da Iracema, professor, é a seguinte: quem não pôde ter filhos aqui na terra, poderá ter na Nova Jerusalém? Ela fala aqui no céu, né? Poderá ter no céu? Como é que é isso? Uma mulher que não pôde ter filho aqui na terra, será que Deus vai dar a chance dela ter filho na nova terra, no céu, como é que é? Veja, de acordo com o que Jesus diz em Mateus 22:30, né, a estrutura familiar como conhecemos vai ser bem diferente. Não parece realmente que vai haver procriação no céu e na nova terra. Lógico, eu não vou formar aqui tentar criar uma teologia em cima de um verso, né, porque Cristo falou só esta vez a respeito desse assunto. Óbvio, é repetido ali em Marcos e Lucas, mas não é o caso, né? Não temos mais que esse texto, que esta ocasião. Então ele diz assim: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Então o que esse texto dá a entender? Que a família da terra vai ser uma com a família do céu. Não tenho como explicar para você em detalhes como vai ser isso. Até porque nós nem temos como entender, porque o padrão familiar que conhecemos hoje é esse. Nós amamos mais quem é, diríamos assim, do nosso sangue. Só que no céu, entre aspas, serão todos do mesmo sangue, né? Então vai mudar a estrutura familiar. Então não parece realmente que vai haver procriação no céu. Agora, se você não teve filhos aqui, a quantidade de seres humanos, angelicais, celestiais, com os quais você vai se relacionar, todas as suas necessidades de amor, de afeto, de carinho, de aceitação, serão supridas pelo relacionamento com esses seres celestiais e pela relação especialmente com Deus. Então, não se preocupe quanto a isso. Muito bem, eu estou com um SMS que chegou aqui, mas eu estou lendo aqui na Bíblia, eu acho que o meu irmão aqui se confundiu, viu? Vou colocar na mira do jeito que está aqui, depois você explica pra gente aí, professor. Perfeito, meu caro. Olha só, você mandou a seguinte questão, lá em Ezequiel 28:3, eis que mais sábio és que Daniel. Só que em 1 Reis 4:1, e era ainda mais sábio que todos os homens. Pergunto, por que foi dito que foi Daniel em Ezequiel, se antes teve Salomão? Olha só, meu irmão, mas eu acho que não é Daniel que está escrito ali no texto. Veja aí pra gente, por favor, na sua versão, professor, porque aqui na minha versão está escrito assim, ó. Você pensa que é mais sábio do que Daniel? Pensa que ninguém pôde esconder de você nenhum segredo? Aqui na minha está Daniel mesmo. Então na minha está Daniel, onde esse trecho da Bíblia está falando sobre o rei de Tiro. Né? Então como é que é isso aí? Já que está escrito Daniel na sua aí, ele deve ter lido dessa forma, dando a entender que Daniel foi o homem mais sábio. Porém, Salomão, a Bíblia diz que foi o mais sábio, certo? É uma contradição? Não é, porque aqui não está dizendo, no verso 3, que Daniel era o homem mais sábio da terra. Aqui está dizendo assim, sim,
é mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Qual era o tipo de sabedoria, né, que Daniel tinha? Ele conseguia avaliar certos acontecimentos, até futuros, porque ele tinha o dom profético. Tá? Então aqui o rei Tiro é comparado a Daniel, né? E na essência aqui há uma mensagem tanto para o rei Tiro quanto para Satanás, né? Na sua queda. Se você ler aqui dos versos 12 em diante, por exemplo, você já vê que Deus faz uma intercalação. Ele manda um recado para o rei Tiro e para Satanás, para o rei Tiro e Satanás. Então, para destacar o quanto este rei era sábio, ou até próprio Satanás, diz que ele é mais sábio que Daniel, mesmo Daniel sendo um profeta e revelando o futuro. Então não é uma contradição, simplesmente nesse contexto a menção a Daniel foi importante e relevante. Professor, tem uma pergunta interessante aqui, obrigado pela sua participação, viu? Hoje as perguntas estão boas. Essa aqui chegou pelo Facebook. Essa última que nós colocamos foi do nosso SMS e a anterior eu falei que foi do Instagram, mas também foi do Facebook, viu? A pergunta da irmã Iracema. Olha aqui o Roberto Rufino, olha o que ele diz, professor. Boa noite, prezado Tito, saudações, professor Leandro. Poderiam me esclarecer por que Deus, apesar de algumas tentativas frustradas, como por exemplo a Arca de Noé, não conseguiu eliminar o mal ou o homem mau da terra? Seria erro de estratégia, falha técnica ou fracasso mesmo, que levou até seu próprio filho à morte? Por que não deu cabo do maligno ainda lá no céu, lançando-o à terra onde colocaria sua obra-prima, os seres humanos, para se relacionarem com ele, no terreno do maligno? O mundo jaz no maligno. Olha aí, o Roberto, ele está frustrado com isso, professor. Qual é o porquê de Deus, por exemplo, já não ter extirpado o mal ali com a Arca de Noé, quando ele tirou toda a humanidade, né, a grande parte da humanidade ali? Por que Deus já não derrotou Satanás lá no céu? Veja, precisamos entender, meu irmão, que as questões que envolvem o conflito entre Deus e Satanás são questões muito complexas, né? E isso não se resolve de qualquer jeito. Vamos fazer uma análise breve aqui. Óbvio, tem muita coisa para dizer sobre isso e não teríamos tempo para isso. Mas a tua questão é muito importante. Agora veja, eu vou ler aqui, antes de eu explicar, eu vou ler um texto para você perceber uma coisa importante. Os seres celestiais não são oniscientes como Deus. O que isso significa? Que Deus tem que adotar certos procedimentos, ele tem que adotar um processo judicial para que as dúvidas sejam esclarecidas. Se Deus não adotar um processo judicial organizado e lógico e coerente, os seres dos outros mundos viveriam eternamente com dúvidas sobre Deus. Imagine como que seria um caos o universo se dúvidas sobre o caráter de Deus permanecessem, não é? Então lembre de uma coisa, quando Satanás se rebelou contra Deus, era zero a quantidade de mal e de pecado. Então o pecado foi uma novidade tão grande para eles que foi difícil para os seres celestiais resolverem essa questão entre eles. Tanto que ali em Apocalipse 12, versos 3, 4 e 7 a 9, nós vemos que 1/3 dos anjos foi expulso do céu. Ou seja, não foi uma coisa simples. O tipo de argumentação usada por Satanás fez muita coerência para muitos deles. Então imagine, isso foi uma coisa tão séria. Eles nunca tinham se deparado com o que é mal. Falar em morte, o que é morte? Nunca experimentaram isso, nem não viram isso. Então o que Deus tinha que fazer? Em respeito ao livre-arbítrio, Deus permitiu o pecado, e em respeito às suas criaturas, mesmo que elas não sejam oniscientes como Deus, em respeito à limitação das suas criaturas, Deus trabalha dentro de um processo judicial, organizado, coerente e justo, né? Então aqui em Daniel 7, por exemplo, versos 9 e 10,
você vê que na primeira fase do juízo pré-advento que começa no céu, você vê que tem muitas criaturas, muitos seres ao redor do trono de Deus no juízo. Por quê? Porque eles não são oniscientes. E porque Deus está tornando as coisas cada vez mais claras para eles. Porque uma dúvida muito séria foi semeada em relação ao caráter de Deus. E isso levou a 1/3, 33% dos anjos a serem expulsos. E aí o texto fala assim, ó, continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o céu de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. Aqui mostra Deus na sua forma gloriosa, né? O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e se ia de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Olha quantos seres ao redor do trono. E miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros, ou seja, os registros celestiais. Então essa quantidade incrível de seres ao redor do trono, no tribunal divino, demonstra que eles precisam que as coisas estejam esclarecidas. Então esse é um primeiro ponto. Então o que eu recomendo para você? Eu recomendo que tu lê um livro. O livro O Grande Conflito de Ellen White. Esse livro vai te ajudar muito a entrar mais nos bastidores do conflito cósmico entre o bem e o mal. Aí você vai entender que as questões por detrás são muito mais sérias para Deus resolver de uma forma simplista. Por exemplo, se ele liquida Lúcifer logo no início, sem que eles vissem quem realmente é Lúcifer, o estrago que ia ser, iam servir a Deus por medo, iam crer que Deus é um tirano. Porque o que um tirano, um criminoso faz? Ele elimina o seu adversário porque pode apresentar provas contra ele. Então o que Deus fez? Deixou Lúcifer vivo para que o próprio Lúcifer, com as suas obras, com os seus frutos, mostrasse quem ele é, para que dúvidas não pairassem sobre o caráter de Deus. Eu poderia dizer ainda muita coisa sobre a sua pergunta, que é muito importante. Vale a pena até criar um estudo bíblico só sobre esta pergunta. Mas leia o livro O Grande Conflito de Ellen White. Você pode adquiri-lo com a editora Casa Publicadora Brasileira. O site vai aparecer aqui para você, cpb, C de casa, P de Paulo, B de bola, .com.br, ou em horário comercial 0800 979 0606. Vai valer a pena. Este livro vai tirar um véu, porque você vai olhar o grande conflito da perspectiva bíblica e histórica, porque este livro segue o método historicista de interpretação, ok? Mas muito obrigado por sua importantíssima pergunta. Muito bem. Olha só, pergunta aqui pelo nosso SMS, o número é 12981 510101, tá bom? A pergunta, deixa eu ver, da Marielle, ela é de Barcarena, no Pará, e ela diz o seguinte: eu gostaria de saber se um casal que vive anos juntos, sem ser casados no papel, estão em pecado? Professor, como é que é isso? Alguém que já tem uma vida matrimonial, só que não está registrado no papel, eles estão em pecado, professor? Veja, na Bíblia, temos que analisar isso aqui. Primeiramente, na Bíblia, né, o plano original de Deus era que o sexo fosse feito no matrimônio. Óbvio que boa parte dos seres humanos não conseguiu viver este plano, o que não significa que Deus não perdoe e a pessoa não possa recomeçar, né? Como diz 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Deus, né, é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, se você ler Gênesis 2:24, você vai ver que para Deus, né, o casamento, ou melhor, a existência da atividade sexual é após o casamento realmente. Então o que isso significa? Que quem não segue essa sequência está praticando o que a Bíblia chama de fornicação. O que é fornicação? É o sexo fora do matrimônio. Então, nesse caso, o que vocês deveriam fazer? Legalizar a situação de vocês. Mas, Leandro, se eu não puder agora casar no religioso, porque já antecipamos as coisas, não é? Não seguimos a ordem da criação em Gênesis 2:24. Lembre-se de uma coisa importante. Deus guiou o povo de Israel por meio de profetas, né? E o que acontece? Por meio do dom profético
pelo que nós estudamos na Bíblia, o matrimônio no antigo Israel era um testemunho tanto perante os juízes quanto perante Deus. Como que era o matrimônio lá e o que isso pode nos ensinar sobre o matrimônio hoje? Era feito um contrato civil, tá? Era um testemunho perante os juízes, era um contrato civil de pelo menos 1 ano. E isso era tão sério que se fosse desfeito o contrato, era tido como um divórcio. Então era um contrato civil feito perante os juízes, o dote pago pela moça e tal, durante 1 ano. E depois de 1 ano havia a cerimônia religiosa e aí a atividade sexual. Então, avaliando isto que Deus, por meio dos profetas, revelou e organizou entre os filhos de Israel, o que você pode fazer? Já que vocês já inverteram a situação, legalize o casamento no civil. Né? Deus vai abençoar, e já está abençoando, mas vai abençoar a vida de vocês. Vocês não precisam crer, por exemplo, que agora estão num eterno pecado porque não viveram o plano original. Não, a graça de Cristo, né, nos purifica de todo o pecado, como diz 1 João 1,9. Mas faça isso, regularizem a situação de vocês. Agora, obviamente, não vai ser possível casar na igreja, talvez alguma igreja ou outra o faça, mas eu desconheço, né? Mas assim, pelo menos o que eu conheço do meio protestante, por exemplo, tem que, obviamente, seguir a sequência de 2:24. Legaliza a situação, faz uma oração, não é uma cerimônia, né, de casamento, faz uma oração com alguém que possa dedicar a família para Deus novamente e siga adiante. Ok, muito bem. Eu queria aproveitar e motivar você a se aprofundar mais no estudo da Bíblia através da revista Esperança e os guias de estudos que essa revista apresenta. O que eu tenho aqui em minhas mãos é o Verdades para o Tempo do Fim. Esse que é o guia de estudos aqui do programa Na Mira da Verdade, já há tanto tempo anunciamos. Talvez você já tenha pedido, você pode pedir outros estudos bíblicos. O projeto Anjos da Esperança, ele te dá a oportunidade de você receber esses estudos sem pagar nada. É só você ligar para a gente agora. Temos aí uma equipe pronta para atender a sua ligação. O número é 12 981 0 operadora 12 21 27 3121 para pedir o curso bíblico, tá bom? 0 operadora 12 21 27 3121. Peça o estudo bíblico ou o guia de estudo da revista Esperança, Verdades para o Tempo do Fim. Você não vai pagar nada por isso. E se você já fez esse estudo, peça outros. Temos vários aqui que você pode pedir, tá bom? Olha, essa daqui, ó, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Excelente para a família. Tem outros, tem vários, tem mais de 30 guias de estudos que a Novo Tempo produz e entrega gratuitamente. Peça o seu também. Bom, nós temos que ir para um intervalo rapidinho. A gente volta, não sai daí não. Já estamos de volta aí e olha só, nesse clima de Natal, tem uma perguntinha aqui que chegou agora pra gente. Essa perguntinha tá escrito assim, ó, boa pro Natal. A pergunta é do Ezequiel e eu separei essa pergunta também para colocar aqui no programa de hoje. Ele diz o seguinte: qual o critério utilizado pelos 3 reis magos em saber a data, dia, mês e ano do nascimento do ungido rei de Israel? Tem algo relacionado com a astrologia? Tem algo relacionado com a astronomia? Ou com as 70 semanas de Daniel? Olha só a questão, professor. Como é que os 3 reis magos souberam exatamente que o menino Jesus havia nascido? O mais certo pelo texto de Mateus 2, que eu vou ler aqui, é um conhecimento que eles tinham de astronomia e de um texto do Antigo Testamento, que é Números 24, 17. Vamos aqui, primeiramente, ler. Existe a possibilidade de eles terem um conhecimento
da profecia das 70 semanas em Daniel 9 existe, mas não tenho, pelo menos eu não tenho assim fontes agora para provar isso. Mas alguns levantam essa possibilidade e ela pode ser aceita. Porque a profecia das 70 semanas de Daniel 9, que equivalem 70 semanas, considerando o princípio de ano, né, são 490 anos. Bem certinho ali, na profecia dos 490 anos, dá para você ver o período em que Cristo nasceria, morreria. Não é? Então, essa profecia pode ser um indicativo. Mas aqui, pelo texto de Mateus 2, era um conhecimento de astronomia e de um texto que é Números 24, 17. Vamos ler aqui. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Só para esclarecer, mago não é quem pratica magia aqui, tá? Nesse texto, magos eram filósofos, sábios, tá? Neste contexto aqui. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então veja, era um conhecimento de astronomia. Eles viram uma estrela, não era uma estrela comum, tá? Era uma estrela sobrenatural, obviamente. Se você ler aqui no restante do relato, até você vai ver que essa estrela parou sobre o local que Cristo estava, então era algo sobrenatural, ok? Há comentários que dizem também que essa estrela é formada por um grupo de anjos, ok? Então era algo sim sobrenatural. E aqui, quando eles falam que viram a estrela do Messias, em Números 24, 17, tem aqui uma promessa que diz assim, o seguinte: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Aqui é uma profecia feita, né, pelo profeta Balaão, e muitos veem nesta profecia uma profecia messiânica. Então é bem provável que esses magos tenham tido um conhecimento deste texto e, por serem estudantes de astronomia, ao verem uma estrela totalmente diferente de tudo aquilo que eles já viram, eles concluíram, opa, é a estrela que está indicando realmente o nascimento do Messias. Ok? Existe a possibilidade da profecia das 100 semanas? Existe, mas aqui o texto destaca este detalhe aqui. Ok, muito bem. Olha só, eu sempre digo para você, não tenha preconceitos, perguntar o que você quiser, nós vamos dar a resposta baseando-se na Bíblia. Essa pergunta aqui, quem mandou foi o John Lennon, lá de Parauapebas, no Pará, e ele pergunta assim, ó, antes de sermos gerados, se tornar um bebê dentro da barriga da mãe, éramos anjos? Estávamos onde? Professor, antes de você se tornar um ser humano dentro do ventre, você estava em algum lugar? Era um anjo? Veja, meu querido irmão, existe realmente, né, a crença popular de que o ser humano poderia ser um anjo antes de nascer, mas não é isso que a Bíblia ensina, tá? Os anjos pertencem a uma outra categoria de seres que foram criados por Deus antes de serem criados seres humanos, tá? Então eu vou ler aqui para você rapidamente aqui um texto. Salmo, capítulo 8. Diz assim, Salmo capítulo 8, versos 4 e 5. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Em outras traduções, menor do que os anjos, né? E de glória e de honra o coroaste. Então, o ser humano é apresentado aqui como uma categoria diferente. Se você ler também Jó, capítulo, creio que é o capítulo 34, deixa eu ver aqui.
Tem um texto aqui em Jó 38, capítulo 38, verso 7. Ó. Deus faz uma série de perguntas retóricas para Jó, para conscientizar Jó da sua ignorância em relação a Deus e a seus propósitos. E aí Deus pergunta para Jó, por exemplo, onde ele estava quando as estrelas da alva, que são anjos, juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então veja, os anjos são criados anteriormente à raça humana. Os seres humanos foram criados no 6º dia da criação da vida em nosso planeta, de acordo com Gênesis 1. Ok? Então, não podemos crer, não é, de forma alguma, que o ser humano tenha tido uma origem anterior ao seu nascimento. Nós somos o resultado da união, realmente, entre o óvulo, o espermatozoide, obviamente, tudo sobre a direção do nosso Criador, e somos seres de uma categoria totalmente diferente da categoria dos seres angelicais. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha aqui, olha, essa aqui é do Facebook. E olha, é interessante, parece simples, mas é interessante. Boa noite, Tito e professor Leandro. A minha pergunta é simples. Por que Jesus ressuscitou no 3º dia? Olha aí a questão. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou no 3º dia, certo? Mas tem alguma numerologia, tem alguma coisa? Por que no 3º dia? Por que ele ficou 3 dias na sepultura? Tem um porquê disso? Não, só para cumprimento profético. Não tem a ver com o sábado? Ele descansou na sepultura? Não, lógico, ele descansou na sepultura, mas não é o propósito de Deus defender a guarda do sábado. Porque ele morreu na sexta-feira, correto? Morreu na sexta-feira, passou no sábado na sepultura e restou no domingo. Então é óbvio, nós vemos ali em Lucas 23, 54 a 56, que no sábado Cristo descansou na sepultura, sim. Mas eu não vejo ali uma defesa da doutrina do sábado. Não precisamos desse recurso, temos outros recursos muito mais fortes, né, e sólidos na Bíblia para defendermos a doutrina bíblica do sábado. Agora, realmente, o que a Bíblia profetizou, né, é que ele estaria no seio da terra por 3 dias. Então, aconteceu isso para cumprimento da profecia. Né? Agora, tem uma profecia também que diz, não é? No Salmo 16, estou lembrando de um outro detalhe aqui, que ele deveria também ressuscitar nesse período, porque Deus profetizou que o Messias não veria corrupção, ou seja, não entraria em decomposição. Então Deus, para mostrar o poder da sua palavra e mostrar a sua soberania, mesmo que eles tenham matado Jesus, ele seria ressuscitado antes de entrar em decomposição. Isso aqui está no Salmo 16, verso 10. Ó. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tá? Isso aqui, o apóstolo Pedro aplica a Jesus, em Atos 2. Isso aqui é um esclarecimento importante que quase que eu deixei passar aqui. Atos 2, 27, ó. Aplicando a Jesus, diz assim: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E aqui nesse contexto, por exemplo, no versículo 24 e 25, está falando da ressurreição de Jesus. Tá? Então ele ressuscitou neste período, até para Deus demonstrar que ele iria cumprir a sua promessa de que o Messias não entraria em decomposição e que ele seria realmente ressuscitado, garantindo assim definitivamente o poder de Deus sobre a vitória de Deus sobre o poder das trevas. Muito bom, muito bom. Olha só essa aqui pelo SMS, o Alisson pergunta o seguinte: eu gostaria de entender por que antigamente os homens podiam ter mais de uma mulher e não era adultério. Já hoje, na nossa realidade, mais de uma mulher é adultério. Então por que o homem podia ter mais de uma mulher e hoje não pode, professor? Que história é essa? Muito boa pergunta. Veja, meu querido irmão, em primeiro lugar, a poligamia, ela foi tolerada por Deus e não aceita. Existe uma diferença, né, entre as duas coisas. Deus, na sua misericórdia, tolerou a poligamia, mas nunca foi plano dele que isso acontecesse. Se você ler ali, por exemplo, Gênesis 2, 24, né, ali é dito assim: o homem
se unirá, homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, ou seja, no singular, não no plural, e os dois se tornarão uma só carne. Então este é o plano original de Deus, né? Agora, o que acontece? Com a corrupção do pecado, né, o homem tem uma tendência polígama mesmo. Né? E o que tem que fazer? Tem que sempre crer que o plano original de Deus vai ser sempre o melhor. Se você olhar os casos de poligamia na Bíblia, você vai ver a série de problemas familiares, em especial, que a poligamia causou. Então, para você ter uma ideia, Abraão, o pai da fé, ele teve consequências seríssimas. Teve que depois despedir um filho, porque ele não era filho da sua esposa legítima. E estavam tendo problemas sérios entre os dois irmãos. Davi, né, o rei Davi, ele teve várias mulheres, e se entre irmãos do mesmo sangue, mesmo pai e mãe, tem problemas, imagina entre irmãos que são irmãos só por parte de pai. Um irmão abusou sexualmente da irmã, o outro irmão foi e matou ele. Então veja, são muitos problemas. E que Deus registra isso para nos mostrar que o plano original dele é o melhor. Agora, Deus tolerou por um motivo também. Primeiro porque os homens, obviamente, estavam viciados, né? Deus tinha que lidar com aquela situação de uma forma que não trouxesse maiores danos, por exemplo, às mulheres. Homens eram viciados por isso, foram influenciados pela cultura pagã, e aí tinha um detalhe. Se Deus simplesmente chuta, mete o pé na porta, a desgraça que ia ser para a vida daquelas mulheres, daquelas crianças. Por quê? Quando uma mulher era deixada, ela poderia morrer à míngua, de fome, e os filhos perderem direito à herança. Então veja que situação. Deus, muitas vezes, escolhe dos males o menor para poder proteger os seus filhos. Não que ele muda, ele não muda em seus conceitos. Ele continua sendo contra a poligamia, contra o adultério, ele continua fazendo isso. Só que o que acontece? Deus, ele precisa trabalhar com o ser humano de uma forma que Deus o restaure, né? E que Deus o que? O reeduque. E foi o que aconteceu. Deus por um tempo tolera, não aprova, tolera na sua paciência e misericórdia a poligamia, para ir reeducando o seu povo, para que o seu povo viva o seu plano, né? E se você ler 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, você vai ver que uma orientação bem interessante ali é para que um líder de igreja, a partir dali, né, para ter aquela função de presbítero, seja marido de uma só esposa. Então, avalie o contexto mais amplo, para você perceber que o plano de Deus sempre vai ser o melhor. Muito bom, professor. Com essa nós vamos encerrar mais esse programa, mais um ano aqui de Natal, onde nós pudemos trazer um pouquinho dessa alegria para os nossos telespectadores. E eu desejo a você um Feliz Natal. Professor, sua biblioteca aí tá bonita hoje, hein, rapaz? Tá bonita. Olha! Vamos deixar assim o ano todo. Beleza. A gente vai se ver a semana que vem aí para o ano novo também. Mas, ó, queria desejar a você um Feliz Natal à sua família também. Obrigado. Que Deus lhe abençoe muito, que vocês possam curtir esse momento como família. E a você também, telespectador, aproveite os momentos de Natal, esse momento onde a gente pode lembrar que o nosso Salvador veio morrer por cada um de nós e a gente tem a chance de, junto, em família, comemorar esse momento gostoso. Que Deus lhe abençoe e dê um Feliz Natal. Professor, a você também, meu amigo. Meu amigo, um Feliz Natal também para você, para a tua família. E que você, telespectador, lembre, né, que assim como os anjos celebraram o nascimento de Jesus, o Verbo divino que tira o pecado do mundo, em Lucas 2, 14 e 15, celebre também. Lembre-se de Jesus, o único caminho que conduz à salvação, e que ele seja uma realidade na vida sua e da sua família. Que Deus te abençoe e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia terá coragem de lhe responder. Aqui, você já sabe, as suas dúvidas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Feliz Natal!